Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e é muito mais fácil, gente, falar de temas que tratem de prosperidade, de investimento, de coisas que trazem esperança ou perspectivas, né, o eros da vida. Mas existe também uma necessidade da gente tratar de temas sérios, temas que por vezes a gente, né, não gostaria nem de estar falando sobre eles, mas que exigem que a gente faça essa leitura, principalmente quando a humanidade passa por momentos críticos, momentos em que as coisas possam, né, estar desalinhadas como deveriam ser. Eu acho que é importante, se você puder fazer essa reflexão comigo, para que você possa também entender o contexto espiritual e também de um ponto de vista psicanalítico, tá, pessoal? Que é uma das áreas também que eu desenvolvo meus estudos. Esse aqui é um blog que eu tenho já há algum tempo e é um blog que foi feito para trazer informações sobre o caminho de Santiago de Compostela, que eu acho que é uma das maiores experiências espirituais que se pode ter e que se busca, né? Principalmente para quem está no mundo cristão e tem essa ligação com a espiritualidade. Eu quero então fazer aqui vou trazer duas postagens para a gente refletir juntos, tá? Para você pensar, para você se verificar como que você está em relação a isso. Tá? Não neste momento crítico das coisas, né? De como as coisas estão sendo conduzidas, de como o mundo, né, está fora do seu devido eixo. A gente tem pessoas, tá? Pessoas que conseguem trazer uma luz, trazer um caminho. Então eu pretendo falar dessas pessoas, que elas trazem uma luz e trazem um caminho, trazem uma palavra necessária nesse momento, e tentando alinhar o que elas dizem, colocar aqui também algo que eu possa contribuir para que você, que esteja, né, que já me segue aqui por algum motivo ou outro há muito tempo, possa vir a entender mais e também a se alinhar com essas ideias que são importantes para todos nós. Então aqui no meu blog, tá, pessoal, eu agora estou chamando ele de Psicanálise e Espiritualidade, porque o livro se chama Psique do Caminho e foi escrito então, né, tentando fazer essa relação a partir da experiência do Caminho de Santiago da Compostela. Essa aqui é a minha imagem, né, passando pelo Caminho de Santiago da Compostela, né, nos meus 5 dias de provação de chuva e frio que eu passei por lá, sem roupas adequadas, né, com uma capinha aqui de camelô para não pegar chuva, mas mostrando para vocês aqui talvez um aprofundamento disso que eu quero trazer a partir de agora. Então nosso texto de hoje, tá, pessoal? Nossa análise de hoje, o título dela é Só existe um Deus e quebrar essa lei é crime espiritual. Então uma das coisas que eu acho mais complexas, principalmente quando a gente trabalha com essa ideia, né, universal de Deus, tentando, né, compreender algo que é incompreensível, né? Deus não é Zeus, né, pessoal? Zeus é a mitologia, né, daquele ser sentado num trono com um cajado de barba branca. Isso é Zeus, isso não é Deus, né? Então, se a gente conseguir quebrar essa imagem, né, mítica que está na nossa cabeça, né, a gente vai entender que Deus é algo muito maior do que isso e que, portanto, ele não tem, né, uma compleição física ou uma aparência humana, mas sim é algo muito maior e talvez dificilmente incompreensível para nós, mas que de alguma maneira liga tudo a todos e que de alguma maneira faz uma integração, né, na vida deste grande planeta.
Então, a partir do momento que você fala que você é temente a Deus, que você desenvolve uma crença espiritual, principalmente no mundo cristão, você está olhando para esse Deus que não é Zeus, né? Você está olhando para esse Deus que, de certa maneira, né, é esse motor do universo que nos liga tudo e a todos, e que de alguma maneira, né, se estamos ligados tudo a todos, deveríamos estar vivendo de uma outra maneira se somos realmente tementes a Deus. Concorda? Se estamos ligados a tudo e a todos, por que não agimos então em conformidade com isto, e por que então não transformamos esse planeta, em vez de um inferno, né, em um purgatório, em um paraíso para a humanidade? Então essa é uma das primeiras questões que me vem à cabeça, né? Por que nós não colaboramos para transformar esse planeta num paraíso, né, para todos? Ao invés disso, né, trabalhamos e vemos as coisas acontecerem num ponto de vista de um purgatório ou de um ponto de vista até do inferno. E quando a gente vê o que aconteceu, né, e eu realmente fiquei assim, estarrecido de que, né, você faça um ataque num país e mate o líder espiritual desse país, então volta à premissa inicial. Se só existe um Deus, ele está ligado a tudo e todos. Então, como que a gente pode, né, aceitar que haja um atentado contra um líder espiritual de um país que, teoricamente, né, representa Deus, e entender que isso é correto, entender que isso é justificável, entender que isso possa ser aceito e não deva ser tratado por todos aqueles que se dizem cristãos dessa maneira, como a gente tem visto por aí. Então, gente, esse texto aqui, ele traz primeiro a postagem do Tucker Carlson, que eu acho que hoje é um dos, né, influencers americanos, pensadores, um conservador, que busca fazer uma leitura muito sóbria da realidade e se posiciona no momento até contra, né, os sionistas, compra essa briga, porque ele quer demonstrar que as coisas não devem seguir por esse lado, né? E eu acho muito interessante a coerência do Tucker Carlson, a maneira como ele se posiciona publicamente e coloca os pontos aonde devem ser colocados, né? E isso realmente, num momento como esse, são pessoas assim que dão a luz, a direção, o caminho, não é? A racionalidade necessária para que as coisas caminhem, né? E a gente possa entender o quão errado o que está acontecendo é. O quão errado em termos espirituais isto é. Não tem meio termo, não tem outra conversa. Agora, se você acha daquela patota que cada um tem o seu Deus e um Deus é melhor que o outro, aí a gente está falando com crianças, né? Com pessoas com uma espiritualidade muito infantil ainda, com uma espiritualidade muito, né, inferiorizada ainda, que não entenderam a magnitude, né? E nesse ponto até desrespeitam Deus, né? Até desrespeitam Deus nesse caso. Então o texto, né, ele fala: em face das ocorrências do ataque justificado ao Irã, uma análise deve ser feita a partir de duas postagens bem importantes neste momento crítico. E vejam, pessoal, não é fácil, volto a falar aqui, a gente fazer esses posicionamentos nesses momentos. Nunca é fácil você
trazer a realidade e pontuar as coisas da maneira como elas devem ser pontuadas, né? Porque isso exige, por vezes, que você também faça uma verificação, né, da sua falibilidade humana, né? A necessidade que você tenha a humildade de verificar os seus erros e as suas concepções equivocadas. E não tem nada de errado de estar equivocado. Você pode estar equivocado em relação às coisas, né? A própria noção de espiritualidade. O que não pode é você permanecer na ignorância. A partir do momento que você tem acesso à informação, que você reveja como você está se posicionando em relação a isso. Então aqui a gente tem essa postagem do Tucker Carlson, né? E ele traz uma frase escrita por John Henry Newman. Tá, pessoal? Eu estava até lendo aqui, eu realmente não conhecia John Henry Newman, tá? Ele foi declarado santo e doutor da igreja. Doutor da igreja, então, são considerados aqueles que são os pensadores da igreja. Além de santo, ele foi declarado doutor da igreja católica. E ele está colocado, então, ao lado de São Tomás de Aquino, né? Existem 38, eu fui ler aqui, tá? E aqui fala, né, 38 pessoas, doutor da igreja e copadroeiro da educação católica. Então fala aqui, ó, ao lado de São Tomás de Aquino, tá? Então é uma pessoa, né, que dentro do mundo cristão tem uma importância. Se está ao lado de São Tomás de Aquino, então você imagina a importância. Vamos lá, então. E aí, pessoal, ele traz essa frase aqui, né? Eu até vou abrir a postagem aqui para a gente ver melhor. Tá em inglês, tá, pessoal? Mas aí tem a tradução aqui, tá? Deus eterno, em cujo reino perfeito nenhuma espada é desembainhada, senão a espada da justiça, nenhuma força conhecida, senão a força do amor. Espalha poderosamente o teu espírito para que todos os povos sejam reunidos sob a bandeira do Príncipe da Paz, como filhos de um só Deus, a quem seja o domínio e a glória, agora e para sempre. Amém. Então, pessoal, vejam, ele traz esse texto para fazer uma crítica ao que está acontecendo, né? Então, olha, Deus eterno, em cujo reino, o reino, tudo e todos, nenhuma espada em cujo reino perfeito, não é? O paraíso em terra, não é isso? O que nós deveríamos, se tudo e todos estamos sobre o jugo do mesmo Deus, por que não trabalhamos para esse paraíso em terra? Em cujo reino perfeito nenhuma espada é desembainhada, senão a espada da justiça, nenhuma força conhecida, senão a força do amor. Espalha poderosamente o teu espírito, para que todos os povos sejam reunidos sob a bandeira do Príncipe da Paz, como filhos de um só Deus. Então, vejam que a crítica que ele traz, o texto que ele traz, é para que nós façamos uma reflexão desses inconscientes errados, diabólicos, destrutivos, né, que ainda existem e que estão por todos os lados. Todos os lados. E mesmo que você esteja, né, desde que você entenda esse consciente e que você consiga fazer a autorreflexão para vencê-lo, então o caminho já está dado, né? O caminho da luz para você já está aberto. Eu acho que isso que é interessante. Então o texto deixa claro que só existe um Deus e que todos os povos devem se reunir pela paz e pelo amor divino. Não existe outra saída. Claro, existe a saída da destruição.
que é o que nós estamos vendo. Que não é a saída se você se coloca enquanto temente a Deus, de um ponto de vista cristão e espiritual. Então temos que colocar isso de uma maneira bem posicionada. Agora, negação de fatos e coerência de lógica, não. Então, mas não é isso que estamos vendo no conflito que se envolve. Com o mais alto líder religioso do Irã, um senhor doente de 86 anos, sendo bombardeado sem motivo, julgamento ou culpa por justificar essa tamanha violência. Ele estava na casa dele, ele não se escondeu. Ele estava na casa dele e ele foi bombardeado. Qual o motivo? Qual a justificativa? Qual o sentido disso? Você retirar um líder religioso, amado pelo seu povo? Qual a justificativa? Pelo Deus do dinheiro, pelo Deus do petróleo, pelo Deus da guerra? Que deuses são esses, né? São deuses pagãos. Não é o Deus que tudo a todos une. Um só Deus que a todos une, né? São os deuses pagãos, muitas vezes demoníacos. Da guerra, da destruição, da ganância. Então, reflita. Se você conseguiu chegar até aqui no vídeo, né? Que eu já acho que... não sei se o Tucker Carlson... Mas ele tem alcance, né? Não sei se ele tem essa expectativa, né? Eu realmente não tenho muita expectativa, né, pessoal? Eu olho e as expectativas são muito baixas. Quando a gente lida com a realidade, a gente tem que ter expectativas baixas, né? De que a compreensão disso, né, ainda falta uma consciência espiritual maior, né? E aí a gente vem para o texto, que eu acho que tem uma relação muito grande com isso. Tá, pessoal? Que é o texto do Alexandre Dugin, que é um líder espiritual russo, tá? Ele é um consultor do Putin de alguma maneira e que tem um pensamento da igreja ortodoxa, né, cristã, mas que é um pensamento muito assertivo também e que tem muita ligação com essa frase trazida pelo Tucker Carlson, né? Então ele diz o seguinte, na postagem dele aqui, eu tenho acompanhado as postagens dele, né? Sempre acompanho, mas agora acho que o momento crucial ele está trazendo muita coisa de um ponto de vista espiritual, tá? O ato de matar Khamenei sela o destino de Israel. Os iranianos eram guardas imperiais dos judeus. Ciro foi chamado de Messias por Isaías. Atacar o líder da Pérsia é o crime metafísico. Então veja, ele está se referindo à Bíblia, está se referindo a essa questão, né, do papel né, do Irã, da Pérsia. Existem judeus que moram, gente, no Irã. Então, assim, é uma coisa muito surreal que está acontecendo. Se vocês forem pesquisar, estudar, vocês vão entender que existe uma população de religião judia no Irã. Então é muito, muito assim, desproposital o que está acontecendo. E na própria Bíblia, né, a coisa como é colocada, ela está sendo totalmente distorcida por pessoas que se dizem cristãs, mas que distorcem os fatos a seu favor, num nítido modelo fariseu de ser, tá? Para que vocês compreendam onde eu quero chegar com essa ideia. Como ele ressalta, tal crime metafísico sela o destino de Israel. Quebrar as leis sagradas, né, terá suas consequências inexoráveis no tempo. Trata-se de atentado a Deus. Então, se Deus é único, se Deus une tudo e todos, e você comete um crime metafísico, como diz o Dugin,
contra um líder religioso no país, certo? Quais são as consequências que isso vai trazer para você? Né? Dentro de um contexto espiritual, quais as consequências um atentado deste contra Deus traz para quem o faz? Será que é o paraíso em terra? E aí a gente traz isso para a psicanálise, por isso estou tentando fazer essa leitura de psicanálise e espiritualidade, né? Dentro da psicanálise, tais comportamentos destrutivos impactam notadamente os inconscientes individuais e coletivos, a demandar atos inconscientes de juízo e reparação, advindos das forças do superego. Então, gente, o karma em si, a ideia de karma, que é uma ideia, né? Que não é uma ideia cristã, mas é uma ideia que vem de outras linhas, do budismo, do hinduísmo, né? Até no kardecismo tem muito essa parte do karma. É a leitura, né, das consequências produzidas a partir da sua responsabilidade, né, gerada. As consequências e o retorno daquilo, da lei do retorno daquilo que você age. Então, quando nós pensamos que isso faz parte, né, do livre-arbítrio, das suas escolhas que levam a resultados que você escolheu, o importante sempre, gente, é tentar errar menos. É tentar acertar mais. Né? E a gente não está falando aqui de perfeição, de que a gente não erra. Você pode ter muito bem errado até agora, e a partir do momento que você está aqui refletindo comigo sobre isso, você pode estar falando, poxa, realmente, né? Não, a forma como eu estava vendo isso não está adequada. E eu preciso, então, né, desfazer esse meu erro e partir para uma posição de acerto. E quando a gente parte para essa posição de acerto, então a gente vai reduzindo esse processo do inconsciente coletivo kármico sobre nós, né? Que vai interferir no seu inconsciente individual. Então trazer isso à consciência, né, que é o que a gente está fazendo aqui juntos, é tirar isso do inconsciente, tá? Do nosso inconsciente individual que nos liga ao inconsciente coletivo, né? Que é a soma do pensamento das pessoas em um determinado momento, da história, no tempo, e a gente tentar reconfigurar isso a partir da nossa consciência, para que a gente não entre nesse processo inconsciente, né? Permanente, de juízos, né, inconscientes que nos levam a partir do superego. O superego é essa instância inconsciente da moral, da razão, aonde você não consegue muito bem fugir dos erros que você cometeu, salvo se você for um psicopata ou sociopata, né? Porque aí você não tem superego. Mas fora isso, se você é uma das pessoas, né, grande parte das pessoas que tem superego, que é a instância da moral, do juízo, você vai ter esse processo de juízo e reparação colocado em prática de uma maneira inconsciente. Assim como as pessoas que estão perpetrando esses atos, que não sejam, né, claro, sociopatas e psicopatas, sofrerão as consequências disso. Né? Porque isso vai bater muito pesado. Você está tentando contra Deus. Você está destruindo o líder religioso que procura aproximar as pessoas com Deus. Aliás, um líder moderado que criou uma regra, uma Fátima, uma regra, proibindo o país onde ele é o líder religioso de ter bombas atômicas. Ele proibiu. Então, assim, já era para ter bomba atômica. E se tivesse bomba atômica, ele não tinha morrido. Porque não teriam atacado. Entendem a problemática da coisa? Então aí a conclusão que eu trago para vocês, fazendo essa contextualização de psicanálise e espiritualidade, eu espero que eu tenha conseguido fazer, né, trazer uma luz para você. Se você chegou até aqui, né, também sem muitas expectativas de que muitas pessoas consigam chegar até aqui. Mas se você chegou, parabéns, se você conseguiu, você está com uma consciência espiritual ativada. E que você deve trabalhar para que você consiga ir mais além, aumentando essa
sua capacidade de entender o mundo de uma maneira melhor. E se colocando consciente nesse processo. Acho que isso que é muito importante. Então, caso você esteja intoxicado mentalmente com o veneno dessa violência desmedida, é hora de fazer sua autorreflexão terapêutica, reverente o seu afastamento de Deus, né? Porque não adianta professar que você tem religião, que você temente a Deus, que você tem espiritualidade, mas você, né, comete esse grande erro aqui de achar justo você matar o líder religioso de um país. Isso é totalmente errado. E entender, né, olha, seu afastamento de entender sua adesão à criminalidade espiritual, né, porque isso é um crime metafísico, isso é um crime espiritual, cuja sombra ainda está presente na sua psique, pela ausência de consciência espiritual a ser demandada a partir de agora. Então essa autorreflexão aqui, né, desse momento terapêutico que a gente passou juntos, e que eu vou deixar aqui gravado, e espero que isso de alguma maneira, a gente dá aquela, né, aquele sabiá que tenta, né, ou aquele, como é que é o bichinho lá? Que tenta jogar ali um pouquinho, né, até esqueci o nome do passarinho lá que joga. E a gente tenta apagar o fogo da selva, né, da floresta. Sem muitas expectativas, claro, dentro das nossas limitações. Mas a partir do momento que isso começa a entrar no inconsciente coletivo, e aí, né, a gente vê pessoas como o Dugin, né, que tem um acesso a milhões de pessoas que leem isso, e ao Tucker Carlson, que também tem acesso a milhões de pessoas, de certa maneira isso já está no inconsciente coletivo, né? Tanto é que o apoio nos Estados Unidos ao ataque ao Irã é de 20 e poucos % só. O restante é todo o contrário. Então a gente acaba vendo que há uma consciência que está surgindo de outra visão de mundo que você e eu e, né, e todos mais que nós podemos acessar tem que construir a partir de agora. Né? Porque esses agentes do caos e da destruição, eles sempre existiram. Só que a humanidade tem que chegar num ponto de que esses seres não podem mais dominar o setting do poder no planeta. Isso vai ter que acontecer. Isso vai acontecer. Dependente de mim aqui, da minha opinião, mas isso vai acontecer. Porque precisa acontecer. Né? Porque a humanidade caminha para esse processo. Então, se você tem essa visão espiritual, isso tem que estar dentro da sua missão. Tem que estar presente na forma como você se conduz, né, conscientemente perante a espiritualidade. Então, eu espero ter ajudado. Se você gostou da ideia, participe, comente. E eu vou tentar falar mais sobre isso, trazer mais essas análises. Nunca é fácil, tá, pessoal? Nunca é fácil, né? Falar de teologia da prosperidade é fácil, né? Falar de como Deus vai te dar dinheiro, né? Basta você rezar e jogar no tigrinho que você vai ganhar dinheiro, é fácil. Agora, você realmente dar esse passo para adquirir consciência espiritual da sua responsabilidade, pela sua participação no planeta, para transformar isso aqui, né, num paraíso em terra, aí é muito mais difícil, né, porque aí exige mudança, exige consciência, exige um trabalho, uma disposição para se fazer isso acontecer. Então é isso que a gente está aqui para colaborar que isso aconteça. E por isso que eu estou destinando a minha clínica terapêutica a essa linha. Eu acho que é isso que eu posso ajudar. Se eu puder ajudar você, estaremos aqui disponível para tanto. Tá bom, pessoal? Então, sou Smartness e até nosso próximo vídeo.